Por que tem técnico que vive lotado de serviço e outro que fica parado, tá certo? Hoje eu vou responder cinco perguntas que o pessoal inscrito do canal deixa aqui no YouTube, certo? Na descrição, deixa aqui também, opa, cadê? No Instagram, tá bom? E essa pergunta aqui, por que tem técnico que vive lotado de serviço e outro que fica parado? Eu vou deixar por último, sabe por quê? Para despertar sua curiosidade e segurar você até o fim. Mas fica tranquilo que as outras perguntas vão ser muito boas também, tá certo? Tenho certeza que se você ficar até o fim, você vai aprender bastante coisa que vai ajudar você no dia a dia de profissional de refrigeração, fazer você crescer aí na sua carreira, beleza? Bom, vamos para a primeira pergunta então, que é bem legal também. Ricardo, vale mais a pena ser bom técnico ou bom vendedor? Que história é essa? Como assim ser vendedor? Não, eu quero ser técnico de refrigeração, mas calma, não é simples desse jeito. Deixa eu explicar uma coisa, todo mundo é vendedor. Sabia disso? O profissional de refrigeração, quando ele vai fazer um orçamento, ele é um vendedor, ele vai vender o serviço dele. Correto? Então, a questão aí da venda começa no atendimento, certo? Quando o cliente liga para você, certo? Ou por telefone ou pelo WhatsApp, às vezes é mensagem de WhatsApp, e ali começa uma relação de venda, certo? Em você chegar e transmitir para o cliente que o produto que ele precisa, no caso, a sua mão de obra, certo? O seu conhecimento, é o que de fato ele precisa para resolver o problema dele, tá certo? Então é realmente uma relação de venda, certo? Como tudo na vida é uma relação de venda, certo? Até quando você tá querendo, né, namorar com aquela garota que você gostou e tudo mais, ali, sabe aquele processo de conquista, é uma relação de venda, você está se vendendo ali como um bom partido, tá bom? Vamos voltar aqui para a refrigeração, porque senão eu vou me enrolar todo por aqui. Então você chega primeiro no atendimento, primeiro o atendimento, o telefone, o WhatsApp, depois o atendimento de fato presencial, de chegar na casa lá do cliente, fazer o orçamento e na hora de entregar o orçamento, você tem que transmitir para ele, certo? O benefício, certo? Você não tá tipo, é a troca do compressor. Não, é o benefício que você vai trazer para ele. Então a geladeira está parada, os alimentos estão estragando e você vai resolver o problema dele. E aí você tem que transmitir confiança, que você é a pessoa que vai resolver o problema e você vai expor, olha, eu vou fazer isso, eu vou, digamos, é uma fuga de gás, eu vou procurar esse vazamento, vou resolver o problema do vazamento, fazer uma carga de gás, vou trocar essa pecinha aqui, esse filtro secante, tá bom? Vou colocar o gás novo, vou fazer um vácuo na sua geladeira para tirar o gás velho. Fala desse jeito, ele não entende muito bem do que se trata, mas você explicando direitinho, tirar o gás velho, tirar o ar que entrou no sistema e vou deixar sua geladeira como nova, como se tivesse saído da fábrica. Você se vendeu como a solução do problema dele. Então, é importante, porque eu conheço muito profissional bom, sabe, cara fera, que sabe tudo o que está fazendo, mas ele não sabe se vender, se comunicar, certo? Ele fala, olha, tem que tem que pôr gás, mas não explica tudo que vai ser feito, não gera a percepção de valor, certo? Porque quem vai comprar ali o seu serviço, ele tem que perceber o valor do que você vai fazer. Tá bom? Então sim, você tem que ser um bom vendedor. Então trabalha isso daí, tá bom? Sua comunicação, a forma como você fala com o cliente, certo? Não é brigando, não é. Eu já vi os profissionais meio bruto na hora de conversar com o cliente. Quando o cliente te fala, tá caro, se quiser faz, se não quiser, tem quem queira. Não, trata o cliente direito, tá legal? Seja um bom vendedor do seu serviço. Beleza? Vamos para a pergunta número 2. Pergunta número 2.
O que o cliente mais valoriza na hora de fechar um serviço? É mais ou menos, é quase continuação da primeira pergunta, essa, né? Mas vamos lá. Aí é que tá. A questão aí é que existe cliente de todo tipo. Inclusive, tem uma outra pergunta que vai falar de cliente chato, que só pede desconto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas vamos tentar responder essa. O que o cliente mais valoriza na hora de fechar um serviço? Então aí depende muito do cliente. Normalmente, aquele cliente que mais vale a pena, normalmente ele valoriza o serviço bem feito, certo? Um preço justo, certo? A confiança no profissional. Então, inclusive, vamos falar sobre confiança no profissional. Quando você está falando para o seu cliente do serviço que vai ser feito, você nunca usa palavras assim, olha, vamos fazer isso que eu acho que vai resolver. Não, você não acha nada. Se você falar isso que acha que vai resolver, seu cliente já vai perder a confiança em você, tá certo? Então você vai dar solução e vai dizer, olha, vamos fazer isso que o serviço vai ficar bom, sua geladeira vai ficar boa, vai ter garantia, tudo mais. Seja honesto também, o cliente, tipo assim, às vezes eu conheço alguns profissionais que são desonestos e tipo assim, ele acha que está ganhando por ser desonesto, mas às vezes ele ganha uma única vez. Quando o cliente se descobre que foi enganado, não chama mais, não recomenda mais e ainda se ele puder queimar o seu filme ali na sua região, ele vai queimar, tá bom? Então, se coloca no lugar do cliente. Eu acho que a melhor coisa para você responder essa pergunta, o que o cliente valoriza mais, é se colocar no lugar do cliente. O que você gostaria, por exemplo, quando o seu carro quebra, o que é que você mais valoriza na hora de você chegar e aprovar? Por exemplo, recentemente aconteceu, eu sofri uma batida no meu carro. Um ônibus fez uma curva muito fechada e arrancou o para-choque do meu carro, tá certo? Aí estragou o para-choque e tal. Aí na hora de eu procurar uma oficina para consertar, tem um monte de oficina aqui na minha região, certo? Para consertar o carro. Eu procurei aquela que eu mais senti firmeza. Eu não fui na mais barata, também não fui na mais cara, mas fui naquela que eu senti uma firmeza que ia resolver o meu problema e ia deixar o meu carro como se não tivesse acontecido nada com ele, certo? Então leve em conta isso. Então, quando você for, passa essa confiança para o seu cliente, certo? E algumas outras coisas são subjetivas, essas coisas que passam a confiança para o cliente, certo? A maneira de você se vestir, tá certo? Às vezes o camarada vai todo rasgado, todo meio sujo, de chinelo. Não, se veste legal, se veste bem. Eu sei que às vezes parece preconceito, mas a questão é que existe o preconceito mesmo. As pessoas, às vezes, elas olham e quando elas olham para a pessoa, ela faz o julgamento de acordo com a aparência da pessoa. Então, procura uma aparência legal, suas ferramentas, procura ferramentas todas organizadas, bonitinhas, limpinhas, certo? Faz as coisas assim para despertar. Às vezes, quem sabe, o outro profissional aqui perto de mim, mas que tinha uma oficina toda bagunçada, talvez ele fosse até bom profissional. Mas eu fui no outro que tinha uma oficina muito bem organizada e tudo, atendimento. Na hora que eu cheguei com o carro lá, ele tirou foto de um lado, do outro, tudo, sabe, para se guardar de que não tinha mais problemas. Então, tudo isso daí te gera uma confiança de você chegar e entregar na mão daquele profissional. Então, não basta ser um bom profissional, tem que parecer ser bom profissional também. Beleza? Vamos lá. Para mais uma pergunta, vale a pena trabalhar barato no começo para pegar prática? Vale, vale sim. Tá bom? Mas não muito, tá certo? Vale a pena trabalhar barato nesse sentido. Então, digamos que você está começando agora. Bom, por falar em começar agora, deixa eu primeiro parar aqui. Tá legal? Pausar. Pausei? Pausei. Pronto. Deixa eu colocar aqui a imagem do portal Refrigeração. Porque agora eu vou falar com quem quer, quem está afim de trabalhar
com refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais, mesmo que você não saiba nada, certo? Está começando agora, vai começar ainda. Você gosta da área, mas ainda precisa começar, tá bom? Eu quero te convidar para fazer o curso do Portal Refrigeração, certo? Aqui a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai estudando, você vai crescendo, aprendendo, evoluindo, até se transformar em um profissional altamente qualificado. E você que já é profissional, que está na área, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, aprimorar, atualizar, é para você também. Por exemplo, tecnologia inverter. Está disponível no nosso curso de refrigeração. Tenho dito que o que mais vai aparecer o ano que vem vai ser geladeira inverter precisando de manutenção. Se você não estiver preparado, você vai sofrer um pouquinho. Tá bom? Então, vem estudar comigo. Tem o curso de controlador eletrônico. Tem muita gente fazendo esse curso de controlador eletrônico, porque é o seguinte... Tem muito profissional, bom profissional de refrigeração que não sabe mexer com controlador eletrônico de temperatura. E do jeito que eu ensino, fica fácil de aprender, tá bom? Link na descrição, portalrefrigeração.com, clica lá, vem estudar comigo. O valor é muito acessível, na maioria das vezes, no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Beleza? Clica lá, link na descrição, vem aprender de verdade no portal, certo? Deixa eu soltar aqui os parceiros, vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? Vale a pena trabalhar barato no começo para pegar prática? É verdade. Vamos lá, deixa eu explicar isso daí. Vale dessa forma que eu vou explicar. Então... Quando você fez o curso, digamos, você não sabia nada, você não está na área ainda, e você fez o curso aqui comigo no portal. Fez o curso, você já colocou em prática os treinamentos que eu coloquei para você, que eu insisto que vocês façam, e você já está pronto para começar, certo? Então, vale a pena, sim, você fazer um pouco mais barato. Por exemplo, você começa a divulgar para parentes, certo? Parente, o que é parente? Primo, cunhado, tia, tio, certo? Aqueles parentes um pouco mais distantes, divulga para todo mundo e manda divulgar. Fala, olha, fala aí para a parentada toda que eu tô arrumando geladeira, máquina de lavar, ok? E aí você faz mais barato. Afinal de contas, são seus parentes. Talvez seja aquele parente um pouco mais longe, mas faz mais barato, tá bom? Pelo menos você cai nas graças da família, certo? Começa. Outra coisa, do mesmo jeito que você fez com os parentes, faz também com seus vizinhos. Sabe aquela galerinha conhecida ali em redor da onde você mora? Você é uma pessoa que gosta de conversar? Você é um cara legal na vizinhança? Então tenho certeza que a hora que você começar a espalhar isso para os seus vizinhos, você vai começar a ter serviço. Então vale a pena fazer barato para essas pessoas, tá bom? Por exemplo, outra coisa, você faz parte de alguma comunidade, por exemplo, como uma igreja, você frequenta uma igreja ou alguma coisa assim, divulga também lá, tá bom? E faz mais barato para eles, ok? O que está acontecendo aqui? Você está começando a sua carteira de clientes, tá bom? Como é tudo pessoal conhecido, pessoal de perto, faz mais barato, tá? Você está ganhando, não estou falando fazer de graça, tá bom? Estou falando fazer mais barato. Você está ganhando prática, certo? Você está ajudando pessoas que você conhece, que você gosta, e além disso, está colocando algum dinheiro no bolso. À medida que a prática vai chegando, que você vai pegando realmente a prática, aí sim você vai acertando esses valores, porque aí esses parentes, esses vizinhos, esses amigos de comunidade, certo? Da igreja, eles começam a divulgar para outras pessoas, pessoas que talvez você não conheça, provavelmente não conheça, e aí você começa a cobrar um preço mais real, mais alinhado com a realidade daquilo que é o mercado, tá bom? Mas sim, no começo, nessas condições, vale a pena, mas não fica muito tempo dessa forma não, tá? Depois você vai ajustando, certo? Mas sempre seja grato a quem te ajudou
lá no começo, tá bom? A lei aí da gratidão, ela pega, tá bom? Seja grato que vai dar tudo certo. Vamos para mais uma? Deixa eu ver. Ah, essa daqui já foi. Vamos mais uma aqui. Como evitar cliente chato? Ah, eu falei dessa daí, né? Como evitar cliente chato que só pede desconto? Vamos lá. É fogo. Na realidade, tem muito cliente chato, além desse que só pede desconto, tá bom? Uma forma de você evitar esse tipo de cliente, principalmente, que não quer pagar, ele, sabe, quer te sugar até o osso, é o seguinte, é o que eu uso aqui muitas vezes. Você já elimina muito desses clientes complicados. Começa a cobrar taxa de visita, tá bom? Começa a cobrar taxa de visita. Taxa de visita não é para você ganhar dinheiro, tá bom? Não é para você ganhar dinheiro. Taxa de visita, principalmente no meu caso, eu comecei a cobrar porque eu percebi que tinha muita gente que chamava, porque logo no começo, quando eu comecei, eu fazia assim, orçamento sem compromisso. E orçamento sem compromisso é assim, você vai lá, faz o orçamento, se a pessoa aprovar bem, se não aprovar, você sai chupando o dedo, certo? Porque é sem compromisso. E aí, eu resolvi, comecei a cobrar a minha taxa de visita. De vez em quando eu falo em taxa de visita ou taxa de deslocamento, é a mesma coisa. Tá bom? Então a pessoa entra em contato hoje comigo, é assim, a não ser aqueles clientes que já são aqui, sabe? Eu tenho cliente do tempo que eu comecei. Eu tenho cliente com aproximadamente 30 anos que eu atendo ela, certo? Atendo a família, atendo um monte de gente, já desde 1900 de Guaraná com rolha. Esses eu já nem cobro, porque eu sei que a pessoa está me chamando para fazer o serviço, tá bom? Então, mas quando é cliente, principalmente cliente novo, a gente cobra uma taxa de visita. Então, quando você cobra, você já percebe se a pessoa ela quer só fazer orçamento, fazer você perder tempo, ou se ela realmente quer consertar. Então, esse tipo de cliente chato, que só quer saber de pagar barato, normalmente ele não aprova a taxa de visita. Certo? Não, normalmente você chega e fala. Então, deixa eu mostrar como é que é o atendimento. Assistência técnica, boa tarde. Pois não. Ah, estou precisando de alguém para consertar a minha geladeira. Pois não, o que está acontecendo com a geladeira? Ah, ela gela em cima e não gela embaixo. Aí falei, ok, eu vou mandar o técnico aí, mas a gente trabalha assim, presta atenção. A gente trabalha assim, o técnico vai até o local, faz o orçamento. Se você aprovar, você paga só pelo serviço. Se não aprovar, tem uma taxa de visita ou taxa de deslocamento no valor de X. Aí você coloca, digamos, R$ 50, certo? Se a pessoa realmente for uma pessoa que quer arrumar o problema dela, solucionar o problema, ela vai mandar. Não, não, pode mandar, eu quero arrumar. Se for uma dessas pessoas que só quer fazer você perder tempo, ela fala, tudo bem, eu vou ver aqui, depois eu ligo. Nunca mais liga, tá bom? Mas você também deixa de estar perdendo tempo, tá certo? E normalmente essas pessoas são essas que vai querer te sugar. Tá bom? Ah, desconto, faz mais barato, fulano fez por tanto. Aí tudo bem, se pelo menos você está lá, então paga a taxa de visita e pronto. Você não saiu no prejuízo total, certo? Pagou pelo menos aí sua gasolina e deu para pôr um trocado, passar no açougue e comprar um bife para voltar para casa. Tá bom? É uma forma que eu uso aqui. Certo? Lógico, sempre vai aparecer pessoa difícil no seu caminho, mas sempre tenta se controlar, tenta ser aquele lado que vai equilibrar as coisas, tá bom? Por exemplo, eu falei agora, quando eu falei para você que eu tenho cliente lá do começo, de 30 anos atrás, lá quando eu comecei, no momento que eu falei com você, eu lembrei de uma senhora que lá do começão mesmo, tá bom? Que ela me chamou. E ela era uma cliente bem complicada assim no sentido de querer tudo muito certinho, muito bem explicado, muito certo? E ela era meio grossa assim na hora de conversar, e eu sempre calmo, calmo, calmo. Aí eu ganhei, ganhei ela, certo? Ela passou a gostar da gente,
Porque, porque eu acho que ela nunca encontrou um técnico que nem eu, né? Um profissional que nem eu, que ouvia tudo que ela estava falando. E aí ela passou para toda a família dela. Hoje eu atendo toda a família dela. Hoje ela é bem senhorinha já mesmo, tá certo? Mas até hoje, quando ela precisa, ela entra em contato comigo. Beleza? Bom, vamos agora para a última pergunta. Deixa só, antes da última pergunta, deixa eu falar só dos parceiros do Portal Refrigeração e a gente já volta aqui com a última pergunta. Deixa eu falar para vocês qual é. Por que tem técnico que vive lotado de serviço e outro que fica parado? Já volto, só falar dos parceiros do portal, já estou de volta, tá bom? Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo relevante para a refrigeração. Vamos lá? Brasueld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasueld em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, ensacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas, ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br. Clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michand Gases Industriais e Medicinais. Michand especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michand. Se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado, pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, estamos de volta. Enquanto estava rolando aí, eu fui tomar uma aguinha. Dá uma olhada só na canequinha do portal. Ontem foi meu aniversário. Aí meu sobrinho, ele trabalha com essas canecas. Olha que legal aqui. Aí ele me presenteou com essa caneca, bem legal. Valeu, inclusive, aí, ô César, se estiver assistindo o vídeo, muito obrigado. Gostei demais. Vocês vão me ver muito aqui tomando uma aguinha na minha caneca personalizada. Bom, vamos lá responder a pergunta. Por que tem técnico que vive lotado e outro que fica parado? Bom, bora lá. Na realidade, se você juntou todas as outras respostas que eu dei aqui, talvez você já tenha até entendido, talvez você já tenha até a resposta para essa pergunta. Mas vamos lá, dividir por partes então essa questão. Por que tem técnico que vive lotado de serviço e outro que fica parado? Isso daí depende muito, primeiro, do momento que cada um está vivendo, tá certo? No começo, todo começo, ele demora a engrenar, tá certo? Então você acabou de aprender agora. Olha, acabei de fazer o curso do Portal Refrigeração agora. Então, não vai acontecer das pessoas do dia para a noite aparecerem atrás de você. Você conserta. Não. Você vai ter que começar a trabalhar, é o que eu falei para você, vai divulgar, parente, vizinho, amigos, etc. Então, depende do momento. Se você fizer um bom serviço, por exemplo, essa semana mesmo eu conversei com um dos meus primeiros alunos. Inclusive, eu estou marcando de fazer uma entrevista com ele, tá certo? Eu vou trazer ele, não uma entrevista, um bate-papo com ele, para ele dividir um pouco da experiência dele, tá?
Esse meu aluno, então, ele fez o curso comigo, foi um dos primeiros, eu acho que foi em 2023 que ele deve ter feito o curso. 2022, 2023, ele fez o curso aqui no Portal Refrigeração. E eu me lembro muito bem dele, porque todo dia praticamente, ele conversava comigo tirando dúvidas, porque eu deixo em aberto para os alunos. Olha, vai assistindo as aulas e vai anotando as dúvidas, tá bom? E aí me passa as dúvidas pelo WhatsApp. Então, ele chegava, assistia, anotava as dúvidas, no outro dia eu respondia para ele pelo WhatsApp, certo? Então a gente ficava trocando ideia bastante. E uma das coisas que ele falou para mim, eu me lembro naquela época, foi o seguinte, que ele morava numa cidade, nessa cidade tinha poucos profissionais e os poucos que tinham era mais ou menos, sabe aqueles caras enrolado ou não sabia fazer direito, sabe? E ele queria ser o profissional que fosse fazer a diferença ali. Ele queria ser o, certo? Queria ser o melhor da região dele. Isso daí pode soar até um pouco arrogante, mas na realidade, meu, você tem que tentar, você tem que pensar em ser o melhor que você puder ser. Entendeu? Seja o melhor que você puder na profissão que você escolheu. Certo? É assim que eu penso e é assim que esse meu aluno ele pensa também. Então ele fez em um ano, ele já estava com a oficina lotada de serviço, tá certo? Trabalhando muito. Ele falou que com um ano ele já estava dominando não só a cidade dele, mas ele já estava sendo conhecido nas cidades em volta, certo? E ontem não, essa semana eu conversei com ele, falou, e aí, como é que tá as coisas? Falou, olha, melhor não tem jeito, melhor do que tá não tem jeito. Aí eu até conversei com ele, devo até bater um papo, que eu falei com vocês, para ele trazer a experiência dele. Então é isso, primeira coisa então, é divulgar, 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 divulgar bastante. Segunda coisa, faz um bom serviço, não adianta você divulgar, certo? Para 100 pessoas e aí na hora de chegar e fazer o serviço você faz um péssimo serviço ou de repente se dá uma garantia você não volta para fazer a garantia. Outra coisa que pega muito também é pontualidade. Eu conheço, olha, muitas vezes aparece aqui na minha assistência assim, o pessoal liga para mim aqui e aí fala, olha, dá para mandar um técnico aqui porque eu marquei com um, ele ficou de vir, não veio, estou esperando até agora, não fui trabalhar para ficar esperando ele e ele não veio. Dá para mandar? Certo? E o cara que faz isso perdeu para sempre o cliente. Tá bom? Então, pontualidade, honestidade, que mais que a gente poderia colocar aqui? Profissionalismo. Então, mesmo que você comece pequeno, você vai se destacando. Aí chega uma hora que você é referência na sua região, tá bom? Se você fizer isso, você vai ter uma agendinha lotada, tá bom? Vai ter serviço todo dia, vai ter dinheirinho no bolso, vai pagar os boletos, vai realizar seus sonhos. Mas você precisa de dedicação, certo? Precisa aprender. E a melhor forma de aprender, meu amigo, é se inscrevendo no Portal Refrigeração. Sempre a gente está trazendo esse tipo de vídeo por aqui, tá certo? Então, primeira coisa, like, se inscreve, ativa as notificações e deixa algum tipo de comentário, alguma dúvida que você tem, tipo essas que a gente falou, qualquer dúvida que você tenha sobre refrigeração, a gente junta tudo, chacoalha assim e vem aqui responder, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Tchau!